Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque na data de hoje, 7 de novembro de 2022, BB Seguridade fez a sua teleconferência para apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2022. E veja que o lucro líquido, considerando os primeiros 9 meses de 2022, teve um crescimento de 57% frente aos primeiros 9 meses de 2021. Um resultado muito interessante. Será que com esse resultado nós podemos ter uma expectativa interessante para pagamentos de proventos já no início de 2023, uma vez que a companhia ela faz pagamentos semestrais? E mais, será que com esse resultado e diante do preço a que chegou a ação, ela se oferece, ela dá uma oportunidade de compra? Já já vamos responder essas perguntas, mas sem antes a gente anunciar que estamos aqui acompanhados de uma Red Ale, de uma cervejaria chamada Insurreição, a qual fica na cidade de São Francisco de Paula. Vamos aos resultados. E vamos nos utilizar da apresentação que foi feita por decorrência da teleconferência de resultados e também vamos nos utilizar daquele documento que mais gostamos, que são as demonstrações intermediárias, ou seja, a ITR, as informações trimestrais, para o período que nós estamos aqui analisando. E direto aqui vamos para os destaques do trimestre. Veja que o lucro líquido no trimestre chegou a 1,5 bi, o resultado operacional 1,4 bi, um crescimento de 48%. No seguro, só na parte de seguros, veja que chegou a 5 bi em prêmios, um crescimento de 45%. Já a sinistralidade representou 27%, uma queda de 14,7 pontos percentuais. Na Previdência, então, em contribuições, 15,1 bi, um crescimento de 29%. 1,8 bi em captação líquida. E veja aqui a capitalização, 1,6 bi, em arrecadação, um crescimento aqui de 43%, e na corretagem, 1,3 bi, um crescimento aqui de 23%, todos resultados excepcionais. Algo importante para, às vezes, se entender o projeto como um todo de BB Seguridade é justamente ver o que tem lá por trás do ponto de vista da sua visão estratégica, que é dividido em 3 pilares. O primeiro desses pilares, modernização tecnológica e transformação digital. O segundo, diversificação da distribuição. E o terceiro, experiência do cliente. Sobre a modernização tecnológica, BB Seguridade tem uma meta, que é chegar a 100% que os seus produtos que ela oferece estejam dentro da sua plataforma digital e que seja portável. E veja que em setembro de 2022 chegou a 75%. BB Seguridade investiu no projeto como um todo, até setembro de 2022, em torno de 350 milhões. Com isso, note que a participação digital em vendas subiu de 12,7% para 13,8%, o que representa atualmente 10,6% na quantidade de negócio. O total, em valores, a um volume de 2,9 bilhões. O outro pilar é a diversificação da distribuição. E note que, ao invés de utilizar exclusivamente os canais do Banco do Brasil, está buscando participação com outros canais. E aqui à direita existe aquelas empresas que já fazem parte desse projeto. Atualmente, em setembro, se chegou a 45 novas parcerias, e veja que as mais relevantes estão aqui na ordem: cooperativas e revenda do agro, 3 instituições financeiras, 2 empresas, Deloitte, e assim por diante você pode verificar melhor. Além disso, existem outras 11 parcerias que estão em negociação. O importante aqui, que eu acho que é relevante, é que em negócios por esses canais chegou a 814 milhões, e se nós notarmos aqui, isso representa 7% do total para os primeiros 9 meses do ano de 2022. E a força de participação, evidentemente, ela fica no agro, 438 milhões, que é justamente porque as cooperativas estão em maior número nessas parcerias. E por fim, a experiência com clientes. O importante aqui que se cabe salientar é justamente que as reclamações elas caíram 26% frente aos primeiros 9 meses de 2021. Portanto, quando você trabalha o cliente e aquilo que você identifica como a necessidade do cliente e ajusta o seu produto a ele, uma que ele fica satisfeito, e a segunda que você ainda tem a oportunidade
de indicações e crescimento da sua base, que, veja, em frente ao exercício de 2021, um crescimento de 4,1%. Falando dos resultados, em particular a evolução do lucro líquido, que é a parte que mais nos interessa, eu vou ficar aqui um pouco mais restrito aos primeiros 9 meses de 2022, até porque o que está no início do vídeo, veja, um crescimento de 57%, saindo de 2,8 bi para 4,3 bi. Essa marca que você vê aqui em cima, ela diz respeito ao lucro líquido normalizado, justamente porque o impacto da defasagem do IGPM ocorre, é uma defasagem, por 30 dias. Então, até que ela seja compensada, é preciso normalizar. Se não normalizar, vai ficar um pouquinho abaixo, mas veja que, de toda sorte, é uma projeção, depois vai ser regularizado, vai ser normalizado para mais, para cima. As principais componentes para o lucro líquido, veja aqui, nós temos os prêmios, ganhos que foram retidos, a BB Corretora e a sua receita de corretagem e a redução por conta dos sinistros da Covid-19, uma vez que, de fato, o maior impacto se deu para o ano de 2021 em função da segunda onda da doença. E, evidentemente, que esse ano houve significativa redução, principalmente nas mortes, indo para uma curva de estabilidade. O impacto negativo mais a se discutir é justamente esses 154 milhões em função do aumento das sinistralidades agrícola, que foi justamente pelo impacto daquela fase mais seca que aconteceu entre os anos de 2021 e 2022. Olhando agora de forma separada por segmentos, vamos pegar aqui a parte de seguros, nós podemos verificar que no comparativo ano a ano um crescimento de 45%. No entanto, se nós verificarmos o terceiro trimestre isolado, ele chegou a 5B, bem acima dos 3,9 que foram reportados no terceiro trimestre de 2022. E se nós compararmos com o terceiro trimestre de 2021, que foi 13,5, também um crescimento muito significativo. Nos primeiros 9 meses do ano, nós podemos verificar que a contribuição aqui, o crescimento de participação na parte de seguros de 30%, chegando a 11,6 bi, sendo que no mesmo período de 2021 tinha ficado ali em 8,9 bi. Destaque dentro do terceiro trimestre, quando comparativo trimestre a trimestre, do segmento rural, um crescimento de 72%, que é nessa coluna que está mais em cinza, prestamista em 46% e empresarial de 35,6%. Se nós considerarmos os primeiros 9 meses do ano, veja que o impacto do rural é de 55,6% positivo e o segmento de empresas 32%. A contribuição do ramo de seguros para o lucro líquido chegou a 1,9 bi, um crescimento de 115% frente aos primeiros 9 meses de 2021. No segmento previdenciário, quando nós comparamos ano a ano, um crescimento de 29%, que é o setor assim, com mais participação, né, na composição das contribuições. Veja que passou de 34, no comparativo ano a ano, de 34 para 40 bi, uma evolução de 18%. Ao observar aqui o índice de resgate, que no comparativo ano a ano ele sai de 10,2% para 11,6%. No entanto, se nós considerarmos a captação líquida, ela ficou estável aqui perto dos 11%. E as reservas bem sólidas, veja que estão aqui em 336 bilhões e estáveis em termos percentuais em 28,2%. O lucro líquido, no comparativo primeiros 9 meses do ano, ele parte então de 466 milhões para 972, o crescimento de 98%. E no segmento de capitalização, nós temos aqui no comparativo ano a ano um crescimento de 43%, sendo que se nós tomarmos os primeiros 9 meses do ano, partiu de 3,1 bi
para 4,2%, um crescimento de 32%. O que chama atenção aqui e que a gente pode analisar assim de uma forma interessante é justamente o resultado financeiro, que no ano a ano aqui está em menos 31%. Mas nesse caso, eu acho melhor deixar que a própria companhia ela explique essa questão. O resultado financeiro que a gente observa aqui, uma redução de 160 bases aqui aproximadamente na margem financeira de juros, aqui é basicamente por conta do ajuste negativo do RED da carteira disponível para venda, que explica essa queda aqui de 31% do resultado financeiro. Lembrando que esse efeito aqui, quando a gente olha economicamente, é nulo, né? Porque a contribuição positiva, né, que anula esse efeito negativo aqui no resultado financeiro, ela está impactando lá o patrimônio líquido da companhia, seja sob a perspectiva de geração de caixa, isso, né, tem pouca influência. E no acumulado do ano, a gente observa aqui ainda o ajuste financeiro desse hedge, ele ainda é positivo no acumulado do ano, né, impactando aqui em 35%, né, em conjunto com a alta de Selic, de crescimento do resultado financeiro no acumulado e, por consequência, aqui também de 60 vezes de crescimento na margem financeira de juros. E para finalizar, o segmento de corretagem, a corretora, um crescimento de 23%, partindo de 2,9 bi para 3,3, um crescimento de 15%. E toda essa movimentação, evidentemente, que impacta no guidance da companhia, e você pode observar aqui que o resultado operacional ele acaba evoluindo. Quando inicialmente existia uma previsão entre 15% e 20% no que foi previsto, então muda para uma nova projeção para 24% e 27% do resultado operacional. Os prêmios emitidos, que estavam entre 20% e 25% aqui de crescimento, foram reajustados para 25% e 28%. Note que até o presente momento há superação dos dois parâmetros do guidance. Então, isso quer dizer que o Banco BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, está com uma perspectiva muito positiva para o fechamento de 2022. E por fim, podemos encerrar com a sessão de perguntas e respostas, onde eu tirei duas coisas que eu achei interessante de se debater. A primeira é por consequência das eleições e o que esperar de BB Seguridade. Tá. E a minha segunda pergunta é em relação ao processo sucessório. Infelizmente, é um tema que volta à tona toda vez que a gente tem a reeleição de presidente da República. Eu queria saber de vocês como é que se daria, né, seria o processo sucessório aí, se houver, né, e os mecanismos que vocês têm de blindagem quanto à trajetória hoje de lucro, né, de lucro crescente aí da empresa. Muito obrigado. Ulisses, se quiser dar sequência na próxima pergunta. Falando da questão de eventuais mudanças, te diria assim, isso não é motivo de preocupação para nós, até porque se ocorrerem, né, a empresa tem uma governança bastante robusta, documentos estratégicos muito bem definidos, um planejamento muito bem feito para os próximos anos. No caso da BB Seguridade, todos nós somos funcionários de carreira do Banco do Brasil, então eu diria que mudanças não necessariamente dependem de período eleitoral, né? Eu até pouco tempo atrás era diretor de rede do banco, depois fui diretor comercial da Brasilprev. Então, assim, ao longo da nossa carreira, algumas mudanças acontecem, não necessariamente por questões de mudança de comando do governo, e qualquer mudança que ocorra, necessariamente precisa ser para ser membro da diretoria, seja presidente ou diretor de outra área, funcionário da ativa do banco, tem que ter qualificações técnicas que vão passar aí pelo crivo de um comitê de elegibilidade, pelo CA da companhia. Então, eu te diria que não é motivo de preocupação e a estratégia corporativa da empresa está muito bem desenhada e se acontecerem qualquer mudança, a gente não vê nenhum risco de continuidade. E a próxima questão, que me pareceu bastante relevante, é justamente em relação à
IRB Resseguros, uma vez que é uma das empresas que faz parte da nossa carteira e como ela é uma das empresas que contribuem para a formação do resseguro, ou seja, a diluição de riscos de BB Seguridade, o que esperar de BB Seguridade em relação à IRB? E a minha segunda pergunta é em relação à estratégia que vocês estavam fazendo de reduzir exposição com o IRB, se isso continua daqui para frente, como que a gente pode esperar essa estratégia daqui para frente? Obrigado. Em relação a resseguro, Matheus, só para tentar esclarecer, né? Até 2018, se não me falha a memória aqui, a gente tinha um painel bastante concentrado em apenas 2 resseguradores quando a gente fala de contrato de resseguro automático, tá? Então, desde aquele momento até então, né, a gente veio instituir um painel de resseguro, a gente conta com 5 resseguradores e a nossa ideia aqui não é com relação a nenhum ressegurador específico. 5 resseguradores. Mas sim de não ter concentração e ter uma distribuição, pulverização maior desse risco. E a gente vem obtendo sucesso na execução dessa estratégia de pulverização. Tá? Com relação à participação do IRB em específico, isso se mantém, né, até o final desse ciclo agrícola, meados entre primeiro e segundo tri do ano que vem. Será um momento onde a gente vai sentar de novo com os resseguradores e discutir comissão e composição e a distribuição desse risco com o painel de resseguro. Pode ser com os mesmos 5 que a gente tem hoje, a gente pode trazer mais alguém para esse painel, ainda está tudo aberto, tá? A gente não tem nada definido ainda a princípio e obviamente a gente vai levar em consideração nessa discussão, tanto a capacidade de capital, a prestação de serviços, que no IRB em específico uma prestação de serviço muito boa na regulação, né, e no processamento, no fluxo de pagamentos. Tá? Então, tudo isso vai ser ponderado, vai ser discutido no ano que vem. Tá? A princípio, não tem nada em discussão ainda. Então é interessante aqui para ver que a BB Seguridade tem uma ótima referência em relação à IRB, que faz parte da nossa carteira, uma companhia que está sendo reestruturada e que a gente vai voltar a falar sobre ela, principalmente depois da apresentação dos seus resultados para o terceiro trimestre. E fechando essa análise, trazemos tudo o que nós captamos dentro do que nos foi passado de informação e dentro daquelas informações, principalmente as contábeis. Com isso, as receitas operacionais de BB Seguridade, nós chegamos a uma projeção de quase 7 bi, 6,7 bi nas suas receitas operacionais, um crescimento médio composto desde 2017 de 12,08%. Também com relação ao lucro líquido, que é a parte que nos interessa, uma projeção de 5,6%. Nós tínhamos lá no início do ano uma projeção de 4,7%. Veja que é uma projeção bastante considerável frente àquilo que nós estimamos. De forma que os resultados foram muito bons da companhia, um crescimento médio composto desde 2017 de 7,64%. Hoje eu não vou botar naquela planilha final, porque para que o vídeo não fique muito longo. Mas veja que o preço. Veja a outra coisa interessante. É com relação ao patrimônio líquido da companhia, que passou para 9,4 bi, um crescimento em relação ao ano passado de 29,9%, um crescimento muito significativo. Se a companhia ficar no pagamento de proventos na ordem dos 80%, ou seja, um payout de 80%, ela tem as condições aqui de pagamento de até R$ 2,26. Até o presente momento, o IRB pagou R$ 1,96. No entanto, precisamos considerar que o IRB faz pagamentos de proventos de forma semestral, ou seja, já tendo encerrado para o exercício de 2022. Como o que entra no segundo semestre é reportado para o semestre seguinte, e até o presente momento ele pagou aqui R$ 1, isso nos dá uma estimativa de que para o primeiro semestre de 2023 ele possa pagar em torno de R$ 1,02, R$ 1,03. Aliás, R$ 1,30, R$ 1,25 aproximadamente. Corrigindo aí, vocês me desculpem. Então, é uma boa perspectiva, principalmente para o início do semestre, considerando aí o número de ações que nós temos, pode vir a contribuir significativamente para os nossos recebimentos de proventos projetados para o exercício de 2023.
O preço da ação, atualmente cotado em R$ 30,17, quando dividido pelo valor patrimonial por ação, nos dá aqui um P sobre o PVA em 6,3, 6,4. O que significa esse valor? Que essa ação ela pode estar cara, porque acima de 2 nós consideramos que isto pode indicar que não é uma ação barata. No entanto, quando é seguradoras, como elas, principalmente quando elas derivam, no caso aqui ela derivou do Banco do Brasil, ela não tem um patrimônio consistente, então a gente não leva muito em conta, até porque ela usa, na sua grande maioria, a própria infraestrutura do Banco do Brasil. Então por isso que não é algo que a gente tem que olhar com uma certa restrição. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 10,6, o indicativo de que se você investir hoje a esse preço, você estará recebendo aí em torno de quase 11 anos. É acima dos 7, 8 que nós procuramos, mas entendemos que a companhia é uma boa pagadora de proventos e mesmo assim vale a pena. Se nós olharmos para o passado da companhia, ela veio pagando aqui em torno de R$ 2,02, o que nos dá um preço teto de R$ 33,69. E o que é preço teto? É aquele valor máximo que nós aceitamos pagar pela ação, de modo que nos retorne no mínimo 6% pelo valor investido. E por que 6%? Bom, isso aí está descrito na literatura, a gente tem vídeo aqui no canal, você pode procurar, onde a gente explica por que é 6%. E basta dividir os proventos pagos, R$ 2,02 por 6%, e nós chegamos ao preço teto, ou seja, o máximo que nós pagamos pela ação, R$ 33,69. Para o que nós estamos projetando, R$ 2,26, o preço teto vai a R$ 37,67. Então, de certa forma, a gente pode entender que ao preço de R$ 30,17, a ação ela está se oferecendo. No entanto, a gente entende que não é hora de fazer aportes, porque nós chegamos a comprar a BB Seguridade a R$ 19, então não faria sentido hoje comprar 30 com 17 se ela não representar um crescimento significativo, principalmente na sua receita e no seu lucro líquido. Embora os resultados sejam muito bons, não são o suficiente para entender que nós possamos mudar de patamar para a aquisição dessa ação. Como compramos o BB Seguridade a preços bastante interessantes, R$ 18, R$ 19, nós agora temos pela frente colher o resultado desta compra que foi muito bem feita lá no passado. Aguardando aí como as coisas vão acontecer, a entrada de um novo governo, como o mercado inteiro vai se comportar, de forma que a ação possa, de alguma maneira, vir a se oferecer a preços mais módicos, e aí nós retornamos com os nossos investimentos. Então esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e me despeço de você, deixando como sempre o meu grande abraço.